Olá, mulheres da jornada 40 dias florescendo no deserto. E hoje, nada mais que o dia 27 dessa jornada. Mulheres, estamos agora mais da metade desse processo, dessa jornada, onde nós estamos aprendendo a florescer em meio aos desertos da vida. Saiba que toda essa perseverança vai resultar em lindos frutos. Uma semente está germinando aí, a terra está escondidinha, está debaixo da terra, mas logo ela vai florescer. E não somente florescer, mas ela vai dar frutos. Frutos na sua vida e de quem estiver perto de você. E hoje, a pedra que nós vamos remover da nossa jornada no deserto é a pedra do remorso. Queime as suas carroças. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. 1 Reis 109, 21. Aqui está contando a história de um homem chamado Eliseu. Eliseu era um homem que na época pode-se dizer que era um fazendeiro, um agricultor. Ele tinha aí da sua família parelhas de bois. Ele tinha equipamento de arar a terra, ou seja, ele era um fazendeiro, um agricultor. Tinha gado, com certeza também ele plantava e colhia. Mas Eliseu tinha um propósito aqui na terra, que ia muito além de seguir os passos da sua família e ser apenas, não que isso não seja merecedor e nem algo digno, pelo contrário, é algo de extrema importância. Ele era um fazendeiro, cuidava das terras, cuidava de bois, produzia alimento, né? Mas Deus aprove ter outro plano para a vida de Eliseu. Deus aprove que Eliseu se tornaria o auxiliar de nada mais, nada menos de que Elias. E quem era Elias? Elias era o grande profeta nessa época. Era um grande homem de Deus. Só para te contextualizar, Elias, ele ordenava que chovesse e chovia. Ele pedia em oração que os céus ficassem cerrados e então não chovia até que ele mandasse que chovesse. Ele era um profeta considerado muito poderoso e muito influente nessa época. Elias também fez aquele sacrifício junto ao povo, os sacerdotes de Baal, lembra? Ele sozinho convocou todos os sacerdotes de Jezabel, idólatras de Baal, que faziam sacrifícios para outros deuses, e falou: vamos ver qual Deus é mais poderoso. Se o Deus verdadeiro, que é o Deus que eu sirvo, ou os deuses de vocês, que não falam, que não pensam e que não ouvem. Então, Deus aprove mandar fogo do céu, consumir o holocausto de Elias e exterminar com todos os sacerdotes de Baal. Pensa no homem que era segundo o coração de Deus, que ouvia a voz de Deus e que tinha autoridade na terra. Esse era Elias. E Eliseu foi chamado para se tornar o auxiliar de Elias. Não era uma posição fácil, porque o auxiliar era aquele que iria auxiliar Elias nas suas funções de profeta, nessa batalha contra os deuses
da idolatria do povo de Israel. Ele ia entrar em um campo de batalha. Mas não somente isso. O auxiliar, aquele que servisse Elias, seria o seu sucessor. Era aquele que iria ser o aprendiz de Elias, aprender o ofício de profeta e então se tornar um profeta assim como Elias foi. Contudo, o que eu quero dizer para vocês nesse dia é que Eliseu, para cumprir o seu propósito e iniciar o seu chamado, ele precisou tomar uma posição. Ele precisou abrir mão do que ele já tinha em suas mãos de certo. Ele precisou assumir os riscos e a responsabilidade de seguir a voz de Deus, seguir o ministério profético de Deus na terra. Ele teve que renunciar à sua vida que estava muito confortável, muito boa, para que então se cumprisse o seu chamado. Vimos aqui nesse texto que ele apanhou as suas parelhas de bois e os matou. Se você for estudar um pouco, você vai ver que nessa época que Eliseu e Elias viviam na terra, estava se passando uma grande seca. As coisas estavam muito difíceis. O povo passava fome, perecia. Era um tempo de grande escassez e tribulação e de fome. Primeiro, Eliseu pegou, matou os bois e com certeza alimentou todo o povo que ali vivia. E depois, ele queimou o equipamento de arar para então cozinhar a carne e deu a todo o povo e todos comeram. E só depois ele partiu com Elias. Eu quero te dizer, mulher, que se está queimando no seu coração, se Deus está convocando você para uma obra, um chamado, pode ser várias coisas que o Senhor está falando contigo, mas em todas elas eu quero te dizer, vai ser necessário queimar as suas carroças. Você não vai poder ter plano B. Você vai ter que assumir a posição do que Deus está te chamando para que você execute nesta geração, sem plano B, apenas com um plano A. Você vai precisar queimar suas carroças. Quando fala de queimar as suas carroças, fala de deixar o passado para trás. Deixar o ofício passado para trás. Eliseu precisou deixar o seu ofício de agricultor, de fazendeiro, para então se tornar auxiliar do profeta Elias. É fácil? Não. Foi fácil? Com certeza não. Pelo contrário, deu muito trabalho matar todos os bois, cozinhar toda a carne dos bois, queimar todo o seu equipamento para fazer fogo com ele, ou seja, porque ele entendeu que ele não poderia com Deus negociar. Ele entendeu que ele precisava abrir mão de tudo que ele tinha vivido até ali, para então viver o novo do que Deus tinha para a vida dele. Mulheres, parece uma palavra dura, mas é uma palavra que te convoca para responsabilidade. O que é que nessa estação você já consegue vislumbrar que é o chamado de Deus para a sua vida? Para mim, mulheres, há muitos anos atrás, quando eu tive a minha primeira filha, a minha primogênita, a Vitória, hoje ela tem 13 anos. Então, há mais ou menos quase 14 anos atrás, eu ouvi o Senhor me chamar para dentro do meu lar.
Antes mesmo, na verdade, um pouquinho antes, há 15 anos atrás. Mas eu relutei um pouco para entender que o Senhor me chamava para o secreto do meu lar, para a vida do meu lar, para ser uma dona de casa, cuidar da minha família, do meu marido. Nessa época, eu tinha 19 anos, casei e fui ter uma vida do lar. Então, eu relutei, fiz outras coisas, trabalhei fora, tive uma loja e, como formada em moda, achei que estava cumprindo o meu propósito, que era vestir mulheres, evangelizar, né? Falar de Jesus, de Deus na loja que eu quis abrir e eu abri ela. Mas quando no mesmo mês que eu inaugurei, que foi no mês de setembro de 2011, setembro de 2011, exatamente há 14 anos atrás, eu descobri que estava grávida da minha primogênita. E foi muita alegria para mim, mas ao mesmo tempo foi, meu Deus, vou estar com 2 bebezinhos. O meu sonho, que era ter uma loja de roupa feminina e também prestar consultorias na parte de moda, né? Coloração pessoal, tudo esse universo que eu gostava muito, que era trabalhar com mulheres, né? Mas era vestindo mulheres. E o outro, o mix, era de saber que aquele grande sonho que Deus tinha falado no meu coração um ano antes, preparando o meu coração para ser mãe, porque Ele ministrou o meu coração, falou que era o tempo chegado, deu ser mãe e enviou profetas para falar isso para mim, que era o tempo, que me viam grávidas. E então eu tive essa gestação junto nesse mês da inauguração da loja, que eu tanto tinha sonhado. Mas o sonho de Deus era que eu fosse mãe. E então eu descobri ali que estava grávida da nossa primeira filha, junto com a inauguração da loja. E eu conciliei a gestação inteira trabalhando, depois ganhei ela, depois de 2 meses voltei a trabalhar. E foi assim até o 6º mês. Até os 6 meses da Vitória eu trabalhei. Tive a loja, dei seguimento naquele sonho que eu queria, mas buscando a Deus eu ouvi claramente que eu não estava no lugar onde Deus gostaria que eu estivesse. Não que isso não seja lícito, não que isso não seja bom, isso é bom, mas não era o plano de Deus para minha vida. Então, eu queimei as minhas carroças, eu vendi a loja e fui novamente ser mãe, esposa e do lar. E assim tem sido desde então. Hoje ela está com 13 anos e nesse processo aí de 13 anos o Senhor tem me construído no secreto, tem alinhado o meu coração, tem forjado a minha vida na presença dEle, mostrado para mim a cada dia que passa, mulher, eu não me arrependo da escolha que eu fiz. Pelo contrário, cada dia que passa eu tenho mais convicção que eu estou fazendo o que Deus chamou que eu fizesse no lugar onde Deus queria que eu estivesse. Naquela época eu queimei as minhas carroças, o remorso que quis vir por várias vezes me rondar ano após ano, com os pensamentos assim, o que você está fazendo na sua vida? O que você está fazendo com 30 anos ali? Eu tive uma crise de identidade, de propósito, porque eu vi os meus filhos, hoje eu tenho 3 filhos, e eu falei, o que eu fiz na minha vida? Eu só cozinhei, eu limpei, eu cuidei dos meus filhos, mas eu não construí nada, né? E aí o Senhor falou comigo assim, como assim? Aí foi nessa fase que o Senhor começou a ativar ministerialmente a minha vida, começou a falar que iria me conduzir na escrita, a escrever, e eu escrevi já muito nesses anos, diários com Deus, livros, coisas com Deus. Esse é o primeiro que eu lancei, mas não é o único escrito, tem outros e ainda outros virão, porque assim o Senhor me conduziu a escrever muitas coisas nesses muitos anos, secreto com Ele. E eu não me arrependo, mulheres, não me arrependo de ter obedecido a Deus e queimado as minhas carroças para o que Ele queria que eu fizesse.
Eu não sei você, eu não sei se é isso. Mas eu quero te dizer que, independente do que seja, ou Deus te chame para ser empresária, empreendedora, ou uma profissão, né? Eu não sei o que queima no seu coração e o que é o propósito de Deus para a sua vida. Ele vai te revelar através do Espírito Santo. Mas para mim foi ser mãe, esposa e do lar e hoje também escrever para que você pudesse ser edificada. Então, mulheres, independente do que seja, não se mova na pedra do remorso. Se Deus está te pedindo renúncias, sacrifícios para que você queime carroças, obedeça, porque valerá a pena. No início não é fácil. Não vou te dizer que é fácil. A pedra do remorso tenta vir várias vezes falando na sua mente, nos seus ouvidos, que você não está fazendo nada de produtivo, que o que você está fazendo da sua vida, que não vale a pena, que você está desperdiçando a sua vida, o seu tempo, os seus recursos. Mas eu quero te dizer que vale a pena. E você pode não ver no momento presente, mas você verá e colherá frutos da decisão de obedecer à voz de Deus e cumprir o chamado de Deus. Em Lucas 16, capítulo 11, aqui também diz: assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? Sabe, mulheres, Deus está procurando mulheres confiáveis em que Ele pode depositar as suas riquezas verdadeiras. A riqueza verdadeira do céu. Deus está procurando essas mulheres em quem Ele pode confiar um propósito, um chamado. Ser uma profissional chamada por Deus para uma área é um chamado, ser uma dona de casa é um chamado, ser mãe é um chamado, ser esposa é um chamado, ser empresária é um chamado, ser pastor é um chamado. Tantas coisas é chamado, você precisa entender qual é o seu para a sua vida. Mas antes de tudo, de Deus dar riquezas verdadeiras a você, que é coisas eternas que vêm da parte de Deus, Ele vai precisar confiar em você. E onde você vai mostrar que você é confiável a Deus? Através de saber lidar com as riquezas deste mundo ímpio. Assim você se tornará digna de ter as verdadeiras riquezas do céu. Então eu não sei o que o Senhor tem colocado nas tuas mãos. O quanto de recurso, de bens, de finanças, de dinheiro, de pessoas, de lugares que o Senhor tem confiado a ti, mulher. Mas eu quero te dizer, seja digna de confiança com tudo aquilo que o Senhor tem confiado na tua mão. E então, as verdadeiras riquezas Deus confiará a você. Sabe, vamos orar nesse dia e eu sei que essa palavra vai queimar no seu coração por muitos dias. Entenda que o Senhor está te chamando. Ele está procurando mulheres confiáveis e dignas para depositar tesouros eternos na sua vida. Ouça a voz do Espírito Santo falar com você hoje. Qual é a carroça que hoje você precisa queimar? Não tenha medo de queimar e nem fique com remorso das que você queimou. Entenda que tudo tem um propósito e um porquê. E se você não está vendo hoje, amanhã você verá a recompensa do seu sacrifício. Vamos orar? Senhor, hoje eu coloco diante de Ti tudo o que me prende ao passado, todas as minhas seguranças humanas e caminhos próprios. Quero queimar minhas carroças, abrir mão do controle e viver inteiramente o Teu querer. Renova minha mente, fortalece meu coração e guia meus passos para que eu não olhe para trás. Que a minha vida seja um reflexo da Tua vontade e que eu confie plenamente no Teu plano para mim. Em nome de Jesus. Amém. Mulheres, esse é o dia 27. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, te dê sabedoria e shalom na sua vida. Até o próximo dia da jornada.